Não basta amar bastante, é preciso funcionar bem juntos. Você já se perguntou se ama alguém, mas vocês não funcionam juntos? Esse vídeo hoje é sobre a escolha mais importante da sua vida. Quem você escolhe para dividir a vida? A pessoa que eu escolho para casar é a escolha que vai impactar todas as outras áreas da minha vida. A minha saúde, a relação com o meu trabalho, a relação com os meus filhos, a relação com o dinheiro, a relação com a minha família de origem. Já se deu conta disso? E o que eu preciso saber para fazer uma boa escolha? É sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui agora. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga há mais de 27 anos. Acompanho adultos individualmente e casais aqui no meu consultório. E frequentemente eu deparo com questões que não foram percebidas lá no início da relação. Que se tivessem sido conversadas, muitas coisas poderiam ser diferentes. Mas e agora que eu já estou no casamento? Ainda assim, vale olhar para essas escolhas? Vale continuar aqui assistindo o vídeo? Com certeza. Porque a gente pode descobrir maneiras de negociar aquilo que nós não negociamos lá no início da relação. Porque no início, quando nós nos relacionamos, a gente tem aquela ilusão do amor romântico. Nenhum de nós vai se mostrar por inteiro nos primeiros 6 meses, no primeiro ano do relacionamento. A gente se apaixona pela fantasia do outro, por aquilo que a gente idealiza no outro. Eu não vou mostrar a minha pior parte ali no primeiro ano de relacionamento. Essa é uma das coisas que eu sempre pontuo aqui para os casais, que às vezes chegam noivos com 6 meses de namoro. Falo devagar, vamos com calma, porque vocês ainda não se conhecem por inteiro. Quando eu escolho outro para casar, eu escolho o pacote completo, a parte boa e a parte ruim. E eu não vou mostrar minha parte ruim assim tão cedo. Então eu preciso conhecer de fato o outro. Eu me apaixono por aquela fantasia, pela idealização do amor romântico, por aquilo que é bom. Isso é ótimo, mas existe uma parte que é difícil em cada um de nós. E eu preciso conhecer essa parte antes de entrar nesse relacionamento para a vida toda. Para que eu consiga me questionar, eu tolero o difícil do outro? Será que essa parte que é complicada é tolerável para mim? Eu quero trazer aqui algumas questões para a gente investigar acerca do o que eu preciso conhecer no outro antes de firmar esse compromisso. Nós sabemos, enquanto terapeutas, que a grande parte da nossa escolha, ela acontece inconscientemente, mas existe uma parte que é consciente e é essa parte que eu preciso estar atento. O que eu vou observar no outro, Renata? O que se eu tivesse observado lá atrás, eu teria evitado, às vezes, o divórcio ou essa situação difícil? Ou o que eu posso orientar para os meus filhos, que são jovens adultos hoje, a observarem no relacionamento deles? Primeiro, os valores. Vocês comungam dos mesmos valores? Os valores em relação à família, em relação à religião, em relação ao dinheiro, à ambição, aos projetos, às viagens, ao estilo de vida, à relação que você quer construir com sua família de origem. Nós comungamos dos mesmos valores que são inegociáveis, porque às vezes eu atendo casais aqui que ela é católica, ele é evangélico e tá tudo certo. Ela consegue flexibilizar e ir ao culto com ele, ao mesmo tempo ele não se incomoda desses filhos forem batizados na igreja católica quando criança, porque é um valor para ela, mas existem outros casais que não negociam as questões relacionadas à religião. Ela não abre mão de dar essa educação religiosa para os filhos sem que eles tenham acesso a outra religião. Então, eu preciso ter primeiro esse olhar acerca de mim. O que é inegociável para mim? O que eu não vou abrir mão? Eu não consigo abrir mão de estar com alguém que corre atrás, que é ansioso, que constrói. Isso é inegociável. Mas eu estou namorando com alguém que é super pacato, tranquilo, que tá ótimo do jeito que tá. Isso não é sobre ser certo e sobre ser errado. É sobre ser diferente. Eu preciso observar as diferenças do outro e avaliar se aquilo é negociável para mim. Eu me lembro de atender uma cliente uma vez, alguns anos atrás, que ela tinha uma intolerância enorme com excesso de bebida. E ele bebia muito. Eles vieram para terapia de casal ainda noivos, porque eles estavam tendo muitos conflitos. E ela disse na sessão, eu não tolero a bebida dele. E ele ao mesmo tempo falou, eu não tolero o jeito mandão dela. Então não dá para casar, gente.
Porque ninguém muda ninguém. Eles casaram, depois de um tempo, né, eles não continuaram em terapia, porque eu disse que não dava para eles continuarem não tolerando a parte difícil do outro e caminhar para um casamento, né, que a gente precisava trabalhar isso em terapia. Eles falaram que não estavam dispostos a olhar para essa possibilidade de adiar o casamento, mas depois de um tempo ela volta para trabalhar a questão dela se fortalecer e pedir o divórcio. Por quê? Eles entraram numa relação não tolerando a parte difícil do outro. Enquanto eu estou vivendo a parte boa, o amor romântico, a fantasia, tá ótimo. Mas o casamento, ele é feito com um pacote completo. Então, se eu pudesse deixar uma única coisa para vocês, olhem para aquilo que é difícil no outro e se perguntem: eu tolero essa parte difícil do outro em relação à ambição, em relação à maneira como ele lida com o dinheiro, a maneira como ele lida com a família dele, em relação à maneira como ele me trata, as brincadeiras, a relação com os amigos, com a bebida, com o que quer que seja. Observe isso. Para funcionar bem juntos, nós temos que caminhar na mesma direção, um ao lado do outro, olhando para o mesmo lugar. Porque se eu sou uma pessoa que tenho família como valor, quero priorizar o tempo da família, quero ter momentos com filhos, quero criar memórias afetivas eles juntos, mas isso não é valor para ele, o que vai acontecer? Nós vamos caminhar em direções diferentes e vamos nos distanciar, chegar ao ponto de nos desconectar. Então, no namoro, eu preciso conhecer o outro. Eu preciso conversar sobre dinheiro, sobre religião, sobre sonhos, sobre projetos, sobre família. E frequentemente eu recebo aqui no consultório casais de noivos que estão planejando o casamento, mas que nunca conversaram sobre dinheiro. Quem vai pagar as contas? Ele vai ser o provedor? Vocês vão dividir meio a meio? Como é que vão ser os investimentos? Quais são os projetos financeiros do casal? Porque quando a gente casa, não é 1 mais 1 é igual a 2. Eu preciso ter os dois indivíduos e um casal. O casal é o terceiro. Existe ele, existe ela e existe o casamento. Existem os meus sonhos individuais, os meus projetos individuais e existe os sonhos do casal, os projetos do casal. O casal é o terceiro na relação. E para que essa relação seja saudável, eu vou preservar a individualidade aqui, cada um continua existindo, mas eu vou também investir no sentimento de unicidade, que é isso que faz ser casal, comungar de valores em comum, caminhar juntos na mesma direção. E se a gente não conversa sobre isso antes, né, sobre o que ele pensa sobre dinheiro, sobre o que ele pensa sobre tirar férias, que tipo de vida a gente quer ter, aonde a gente vai morar, como é que a gente vai lidar com as questões das nossas famílias de origem, com as demandas dos nossos pais, como é que a gente vai administrar a relação com os nossos amigos. Se a gente não conversa isso antes, como é que vai ser agora, dentro da relação? Ah, Renata, mas eu já casei e a gente está tendo vários problemas porque a gente não está conseguindo caminhar juntos. Aí entra a habilidade mais importante do casamento, a habilidade de negociar. Não vai ser nem do meu jeito, nem do seu jeito. Nós vamos aprender aqui a construir o nosso jeito. Eu cedo um pouco, você cede um pouco e a gente encontra uma maneira que nos atenda. O olhar é para o casal. O casamento é o terceiro. E ele precisa estar presente. Existe aquilo que é meu, existe o seu e existe o nosso. Como é que vocês têm construído o nosso dentro da relação de vocês? Vocês aprenderam a conversar? Vocês são capazes de negociar? Uma coisa que eu falo muito para os clientes aqui no consultório, e as mulheres de modo geral não gostam muito de ouvir isso, dar uma ideia de submissão, é que a partir do momento que eu caso, eu deixo de ser dona do meu nariz. Eu e ele. Por quê? Existe um compromisso com o outro. As minhas escolhas individuais impactam diretamente a vida do outro. O tanto que eu escolho trabalhar, o tanto que eu escolho investir na minha carreira, o tanto que eu escolho, sei lá, trocar o carro, fazer um curso, tudo aquilo que é pessoal impacta a vida do meu esposo. Então, as minhas decisões individuais são tomadas junto com ele, em casal. Eu gostaria muito de fazer, é importante para mim. O que você acha disso? Como é que a gente pode negociar aqui? Ah, eu estou planejando sair com minhas amigas no final de semana. Tudo bem para você? É confortável que eu vá para tal restaurante? Pode ser que ele fale não. Isso aconteceu comigo. Eu lembro de
Meus meninos pequenos, a gente saía todo mês, uma vez por mês, encontrava com as amigas, e um dia eu comentei com meu marido, as meninas marcaram para ir em tal lugar. Ele falou, não, lá eu não me sinto confortável, vocês não podem mudar? Eu acho que lá é lugar de solteiro, não acho que ia ficar legal. Para mim não fazia a menor diferença. E se fizesse diferença, eu ia argumentar com ele. Nossa, mas é tão importante para mim. Será que você não pode ceder? O que é que te incomoda de fato? É uma questão em relação a mim? É o lugar que eu vou ficar lá? A gente argumenta. Não é sobre certo e sobre errado. É sobre negociar. É sobre trabalhar a questão de que nós somos um casal. Eu não vou deixar de existir. Eu não vou deixar de fazer minhas coisas, deixar de sair com minhas amigas, deixar de construir aquilo que é importante para mim. Mas o casamento é a escolha mais importante da minha vida. Então eu vou lá, negocio com ele aquilo que diz respeito a mim, que irá impactá-lo também. Então conversar sobre os valores de cada um, sobre os desejos de cada um, sobre os sonhos de cada um, sobre os projetos é essencial. Se você quer ter um casamento acima da média, casamento de verdade, onde há essa cumplicidade, onde há essa unicidade. Porque o casamento é a escolha mais exigente, mais difícil, mais desafiadora que a gente vai fazer na vida. Porque ele é uma construção diária. Todos os dias eu escolho fazer dar certo. E isso é uma coisa que eu preciso olhar, investigar. Será que ele está disposto a fazer dar certo todos os dias? A maneira como eu falo, a maneira como eu cuido do outro, a maneira como eu cuido de mim, né? Porque a maneira como eu cuido de mim impacta diretamente a relação de casal. Se eu não estou bem, isso respinga. Às vezes tem excesso de intimidade, falta de cuidado, supervalorização da relação de pais, porque é muito mais fácil ser pai e mãe do que ser marido e mulher. Então, observar qual que tem sido a nossa disposição de fazer dar certo. Se eu estou escolhendo outro, observar que tanto que ele faz movimentos de priorizar a relação de casal. A postura em relação aos amigos, a postura em relação aos pais. Como é que está esse movimento? A gente precisa decidir fazer dar certo todos os dias, sabendo que não é fácil, mas é extremamente valioso poder envelhecer com alguém que nos conhece do avesso e ainda assim escolhe continuar do nosso lado. Então observem se vocês têm funcionado bem juntos. Se vocês ainda são namorados, são noivos, o que precisa ser ajustado? Que às vezes está ali escancarado, que vocês não funcionam juntos, que vocês estão sempre envolvidos em alguma questão mal resolvida, brigas por picuinhas, uma disputa para ver quem está certo, quem está errado. Isso não existe porque é um time só, é um casal, uma relação, um casamento. Não tem como dentro do mesmo time um tá certo e um tá errado. É um time só. É um pelo outro e não um contra o outro. Observem, o que precisa ser ajustado? Será que vocês estão precisando de ajuda? A terapia de casal tá aí para isso, para ensiná-los a negociar. Ontem eu atendi um casal, eu estava falando isso para eles, né? Eles têm uma admiração enorme pelo outro, se respeitam, se amam, mas não têm funcionado bem juntos exatamente porque eles não aprenderam a conversar, a negociar. Eles não tiveram modelos, eles não cresceram com pais que eram casal, que negociavam, que conversavam. Como é que eles iam aprender isso? Eles vão aprender isso na terapia. Não tem escola para isso, existe terapia para isso. E aí eles buscaram terapia para aprender a conversar, para aprender a negociar, para aprender a construir o nosso e alinhar essas escolhas para que eles possam caminhar juntos. Eles decidiram fazer dar certo, mas não sabem como eles vão fazer isso. E aí eles buscaram ajuda. Então, às vezes, tá um caos. A gente não sabe conversar, a gente não sabe negociar, a gente não está funcionando bem juntos. Então vamos buscar ajuda, quem sabe? Mas observem, principalmente se você ainda não entrou nesse casamento. Será que eu vou tolerar o difícil do outro? Será que ele vai tolerar o meu difícil? Porque eu levo o pacote completo para o casamento, não é só a parte boa. Se esse vídeo fez sentido para você, me siga, deixa o seu like, me acompanhe nas redes sociais, escreva aqui a sua dúvida que eu vou adorar conversar com você.